E aí, pessoal, beleza? Então vamos agora falar um pouquinho sobre potencial elétrico, né? Já conversamos em aulas anteriores aí sobre lei de Coulomb, falamos sobre campo elétrico, falamos sobre lei de Gauss. Agora o assunto é potencial elétrico. Então vamos nessa. Então tá, pessoal, vamos lá. Então, tema da aula, potencial eletrostático, mas para começar a falar de potencial eletrostático, a gente vai ter que retomar Física 1 e relembrar o conceito de força conservativa. Vocês lembram do conceito de forças conservativas? Quem faz Mecânica 2 aí comigo, recentemente teve aulas a respeito deste tema. O que são forças conservativas? Forças conservativas, vou já tomar como exemplo, é aquele tipo de força que é capaz de transformar, por exemplo, energia cinética em energia potencial sem que haja perdas, dissipação no decorrer do processo, ok? Então, ela conserva a energia mecânica total do sistema, ok? Isso são forças conservativas. Exemplo de forças conservativas. Força peso é uma força conservativa. A força elástica é uma força conservativa. A força eletrostática também é uma força do tipo conservativa. E esse tipo de força se caracteriza principalmente por ter uma função de energia potencial associada a ela. Temos, por exemplo, a força gravitacional. Ela tem a energia potencial gravitacional como função de energia potencial associada. No caso da força eletrostática, ela tem a energia potencial eletrostática associada a ela. Ok? Isso é característica de forças conservativas. Ok, gente? Belezinha? Tranquilo, né? E como a gente bem sabe, sendo a força conservativa, o trabalho realizado por ela, ele pode ser igual à variação da energia cinética do meu sistema, certo? No caso da minha partícula, ou também igual a menos a variação da energia potencial, como está mostrando essa primeira equaçãozinha aqui. Espera aí, eu não apareci com ponteiro, né? Vou aparecer com ponteiro aqui, só um momentinho. Está aqui o ponteiro. Então, ó, essa expressãozinha aqui, ó. O que ela está nos dizendo? Que a variação da energia potencial, ou seja, a energia potencial final menos a energia potencial inicial, é igual a menos o trabalho realizado pela força conservativa. No caso específico, estamos falando de força eletrostática, que é uma força conservativa. Então, eu estou dizendo aqui para vocês o seguinte: a variação da energia eletrostática, a variação da energia potencial eletrostática é igual a menos o trabalho realizado pela força eletrostática. Certo? Tranquilo, né? Tranquilo. Outra característica importante a respeito de forças conservativas é a sua capacidade de realizar trabalho independentemente da trajetória assumida no decorrer do processo. Como assim? O que é isso? Por exemplo, vamos para a figurinha aqui. Ó. Tenho uma partícula sob um estado energético I e quero levar essa partícula a um estado energético F. Certo? Se a força é conservativa, como é o caso da força eletrostática, tanto faz se eu assumo o caminho 1, ou se eu assumo o caminho 2, ou se eu assumisse um outro caminho 3. O trabalho realizado pela força conservativa é sempre o mesmo. E por que isso acontece desse jeito? Porque se a força é conservativa, então o trabalho é igual a menos a variação da energia
potencial, certo? Ou seja, o trabalho só depende do estado final e do estado inicial. Só. Ok? Não importa, então, o que aconteceu no decorrer do processo. Qual o trajeto tomado no decorrer do processo. O que importa são os estados inicial e final. E pronto. Então, o trabalho independe da trajetória assumida no decorrer do processo. Características, na verdade, pequena revisão a respeito de Física 1, de coisas que a gente viu lá em Física 1, certo? Então, ó, só retomando, a gente sabe que em termos da força, o trabalho é igual à integral entre os estados inicial e final de FdR, certo? E isso tudo é igual a menos a variação da energia potencial. Beleza? Então, pequena revisão de Física 1, nada mais, mas já pensando nesses conceitos, tomando como base a força eletrostática. Beleza? Tranquilo, né, gente? Tranquilinho, tranquilinho. Então tá. Como também, não sei se o professor com o qual vocês fizeram Física 1 chegou a comentar isso com vocês, eu sei que eu comento, eu sempre faço esse comentário, tanto quando dou Física 1, como também dou a disciplina de Mecânica 2, que é o seguinte: energia potencial, função de energia potencial, independentemente do tipo de energia, seja ela potencial gravitacional, seja ela eletrostática, ela tem um cunho tanto quanto arbitrário. Por que ela tem um cunho tanto quanto arbitrário? Porque eu posso escolher onde é que é meu zero. Tudo vai depender do sistema de referência que eu estou adotando, certo? Vamos tomar como exemplo força potencial gravitacional. Eu, nesse momento, estou dentro de um quarto de hotel, certo? No terceiro andar. E se eu quiser fazer um estudo de um sistema físico, por exemplo, de uma caneta caindo da minha mão até o chão, eu posso assumir que o zero da minha energia potencial gravitacional é o chão, no terceiro andar de um prédio, certo? Poderia assumir, se eu fosse jogar a minha canetinha pela janela, eu poderia assumir que é o chão lá embaixo, lá no térreo. Que lá é o meu zero. O zero da minha energia potencial gravitacional é lá embaixo. Ou seja, percebe? Tudo depende do sistema de referência que eu estou adotando. Então ela tem um caráter arbitrário. Com a energia potencial eletrostática não é diferente. A única diferença é que nós vamos assumir que, então, dada duas partículas, tá ok? Carregadas. Uma partícula fonte, bem carregadinha, e uma partícula teste, com uma carga bem pouquinho de carga ali, tá bom? Eu vou pegar essa partícula teste e vou colocá-la lá no infinito. Mas o que é o infinito? Bom, o infinito pode ser qualquer distância dependendo das dimensões envolvidas no problema, né? O infinito pode ser 1 metro de distância, dependendo da dimensão do problema. Ou o infinito pode ser da Terra à Lua. Depende tudo das dimensões do problema. Então isso é bem arbitrário. Mas eu vou falar aqui em infinito. Tá ok? Então eu tenho duas partículas e vou colocar essa partícula carga teste, essa carguinha teste, lá no infinito, bem longe. E vou assumir o seguinte, que lá bem longe, lá no infinito, a minha energia potencial eletrostática é nula. Pronto. Vou assumir então que lá no infinito, que minha energia potencial eletrostática é igual a zero. Lá no infinito, lá longe. Onde é que é esse infinito? Não sei. É lá longe. Tá ok? Vou assumir que é zero lá no infinito a minha energia potencial eletrostática. Ok? Beleza? Então vamos tomar como base isso e vamos agora assumir que a gente quer calcular o trabalho realizado pela força eletrostática, tá ok? Vamos assumir que a gente quer calcular o trabalho realizado pela força eletrostática para trazer essa partícula lá do infinito até um ponto qualquer próximo à minha cargona. Beleza? Então tá, vamos fazer isso então. Olha aqui. Ó. A gente sabe que, então, o trabalho realizado pela força eletrostática é igual a menos a variação da energia potencial, certo? Assim, né? O F menos o I aqui. Certo? Beleza, tranquilo, né? Tranquilinho.
Só que lá no infinito, a minha energia potencial eletrostática, ela é igual a zero. Lá no infinito, a minha energia potencial eletrostática é igual a zero. Certo? I representa um ponto infinito, e a minha energia potencial eletrostática ali é igual a zero. Ótimo. Em que isso vai resultar? Vai resultar no seguinte: se isso aqui é verdade, então a energia potencial eletrostática final, que no caso é a energia potencial eletrostática num ponto próximo, vai ser igual, vou chamar de energia potencial eletrostática, e isso aqui vai ser igual a menos o trabalho realizado. Bom, vamos às explicações. Por que é importante? Qual que é a importância desse resultado? Bom, se eu assumo então que a minha energia potencial eletrostática lá no infinito é igual a zero, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: eu estou assumindo um sistema de referência tal que agora o valor da minha energia potencial eletrostática ela está associada já ponto a ponto. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu estou a 1 metro de distância, se eu estou a 1 metro de distância, se eu tenho uma carga teste que está a 1 metro de distância de uma outra carga aqui, eu tenho um valor de energia potencial eletrostático já bem determinado, porque eu já associei o meu zero lá no infinito, tá ok? Então já tenho o meu valor de energia potencial bem determinado. Se eu ando mais 1 metro, já tenho o valor de energia potencial eletrostática bem determinado. E assim vai. Agora, ponto a ponto, eu tenho meus valores de energia potencial eletrostático bem determinados, onde lá no infinito isso vai ser igual a zero. Então eu já disse que meu zero é lá no infinito. Então agora eu já tenho bem determinado então qual que é o valor da energia potencial eletrostática ponto a ponto. Obviamente que isso depende do sistema, da simetria e tal, mas eu estou dando um exemplo genérico aqui, só para mostrar que ponto a ponto isso já está bem determinado. Tá ok? E ponto a ponto, a minha energia potencial eletrostática ponto a ponto, ela é igual a menos o trabalho realizado para trazer esta partícula lá do infinito até aquele ponto. É meio confusinho isso, né? Isso é meio confusinho, mas isso vai deixar de ser confuso porque a gente vai tratar isso em exercícios, tá ok? Então, tenta ficar com essa explicação, tenta entender essa explicação, repete aí o que eu falei algumas vezes, e aí a gente vai tratar essa questão melhor em exercício, tá? Então vamos Então tá, continuar aqui. acabamos de Vamos definir o continuar. conceito de energia potencial eletrostática, sem novidade, certo? E agora vamos introduzir o conceito de potencial eletrostático propriamente dito, tá ok? Beleza? Para isso, vamos tomar o seguinte. Deixa eu primeiro aparecer com ponteira, espera só um pouquinho. Aqui. Bom, a gente sabe já de aulas anteriores que a força eletrostática pode ser descrita em termos do campo eletrostático. Sem novidade para vocês, certo? E está aqui a expressãozinha aqui sendo circulada. Ó. Força eletrostática é igual a uma carga teste vezes o campo elétrico. Certo? Tranquilo, né? Belezinha, tranquilo. Certo? Beleza. Então, ó, a gente sabe que, já do slide anterior, a gente sabe que o trabalho realizado por uma força conservativa, no caso, a gente sabe que o trabalho realizado por uma força é igual à integral dentro do intervalo de I até F de F dr. Certo? A gente sabe disso. E a gente sabe que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Beleza? Então vocês vão fazer o seguinte: juntem essas peças e cheguem nessa equaçãozinha aqui. Muito simples fazer isso, né? Nós chegamos então que a variação da energia potencial eletrostática, é igual a menos a carga teste vezes a integral entre os estados de I e F de E dr, onde E é o campo elétrico. Certo, gente? Tranquilo, né? Expressãozinha aqui. Beleza? Beleza. Como é óbvio, como vocês conseguem observar nessa expressão, a variação da energia potencial eletrostática
e, consequentemente, a própria energia potencial eletrostática depende do valor da carga teste. Às vezes isso não é muito interessante, porque ela às vezes pode ser tão pequena que a gente nem mesmo consegue mensurar o valor da carga teste. Tá ok? Então, a gente pode fazer o quê? Pensar numa outra grandeza que não dependa dessa carga teste. Baseado nisso, pensar numa outra grandeza que não depende dessa tal carga teste. Tá ok? E para isso, então, a gente define uma grandeza que nada mais é do que a quantidade de energia potencial eletrostática por unidade de carga. E para fazer isso, basta que façamos o quê? Tomamos o valorzinho de Q e passamos para o outro lado da igualdade dividindo. E teremos isso aqui. Essa expressão aqui. Ó. Beleza? Então aqui a gente tem ΔU sobre Q, beleza? Igual a menos a integral entre o intervalo que define os estados I e F e dr. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. A gente sabe que ΔU é igual a energia potencial eletrostática final menos energia potencial eletrostática inicial. Certo? Certo. Então, olha o que a gente tem aqui. Que ΔU sobre Q é igual a um UF sobre Q menos um UI sobre Q. Beleza, tranquilo. A esta quantidade, esta nova quantidade nós vamos dar o nome de potencial eletrostático. Então, o que é o potencial eletrostático? É a quantidade de energia eletrostática por unidade de carga. Tá ok? Quantidade de energia eletrostática por unidade de carga. Tá ok? Com isso, a gente cria uma quantidade que vai depender agora somente vai ter um valor simplesmente associado à posição e não mais à carga em si. Tá ok? Beleza? Então, vamos seguir na flechinha aqui. Chegamos nessa outra expressão. A essa nova grandeza, o potencial eletrostático, nós vamos chamar de V. Tá ok? Vamos utilizar a letra V para representá-lo. Tá ok? Beleza? Então, dada a equaçãozinha ΔU sobre Q igual a UF sobre Q menos UI sobre Q, obviamente, se eu vou chamar de V, então o que a gente tem aqui? ΔV, a diferença de potencial, que é aquela diferença de potencial mesmo, que vocês já logo vão ver em laboratório. A diferença de potencial eletrostático é igual ao potencial eletrostático final menos um potencial eletrostático inicial. Simples assim, certo? A gente sabe que a energia potencial eletrostática ela tem um valor associado ponto a ponto, mas depende da carga, né? Então tá. O potencial eletrostático, ponto a ponto, vai ser igual à energia potencial eletrostática dividido por Q. Então, se eu tenho a energia potencial eletrostática num determinado ponto, para eu saber qual que é o potencial eletrostático naquele ponto, basta eu dividir pelo valor da carga teste, não pelo valor da carga fonte, pelo valor da carga teste. Tá ok? Então, ó, tá aqui. Certo, gente? Beleza? Tranquilinho, né? Então tá. Claramente que, se isso é verdade, então nós podemos calcular a nossa variação de energia potencial eletrostática. Nós podemos calcular uma variação não de energia, desculpa. Nós podemos calcular uma variação de potencial, uma diferença de potencial eletrostático entre dois estados, I e F, pela integral. Está aqui, ó. Menos a integral entre os estados I e F de E dr, né? Isso é a forma de se calcular diferença de potencial. Tá ok, pessoal? Beleza, né? Tranquilo. Então tá. Ok.
definimos, então, com isso a gente define potencial eletrostático. Acho que não tem muito segredo, né? Então, o que é o potencial eletrostático? Nada mais do que energia potencial por unidade de carga. Sendo energia potencial por unidade de carga, no sistema internacional de unidades, a unidade de potencial eletrostático é Joule por Coulomb. Pronto, Joule por Coulomb. Unidade de energia por unidade de carga. Nada mais do que isso. Tá ok? Tá aqui. Belezinha, né, gente? Então vamos agora discutir alguns aspectos que envolvem aí o potencial elétrico, tá ok? Então vamos seguir. Aqui só um comentáriozinho rápido, né? A gente definiu que num ponto longínquo a energia potencial eletrostática, dada uma carga teste num ponto longínquo da fonte eletrostática, a energia potencial eletrostática desta carga é igual a zero, num ponto infinito, né? Longínquo infinito. Obviamente, isso também vai valer para o potencial eletrostático, afinal de contas, o potencial eletrostático nada mais é do que a energia eletrostática por unidade de carga. Nada mais. Certo? Então, como é claro, já ficou claro no slide anterior, a variação da energia, a variação do potencial elétrico, ou seja, a diferença de potencial elétrico, que é igual a um VF menos um VI, também é igual a menos o trabalho dividido por dividido pela carga, teste, certo? Então, a diferença de potencial é igual a menos o trabalho realizado pela força eletrostática dividido pela carga teste. Beleza? Tranquilo, né? Então, se isso é verdade, e sabendo que o potencial eletrostático nada mais é do que energia potencial eletrostática dividido pela carga teste, ou por unidade de carga, então a gente também consegue fazer essa mesma definição. Lá num ponto longínquo e infinito, certo? O potencial eletrostático é igual a zero, certo? E com isso a gente consegue determinar valores, conseguimos ter valores bem determinados ponto a ponto, porque a gente já está assumindo o nosso zero. Onde é que fica o nosso zero? Lá no infinito. Então, nas proximidades, a gente consegue atribuir valores bem determinados ponto a ponto, valores próximos à fonte, né? Fonte eletrostática. Então, a gente consegue determinar valores bem definidos aí ponto a ponto. Beleza? E em cada ponto deste, certo? Cada pontinho ali, estou a 1 metro da fonte eletrostática, eu tenho dependendo, obviamente, da carga da fonte eletrostática e dessa posição, por exemplo, que seja 1 metro da carga eletrostática, eu tenho um potencial eletrostático, um valor de potencial eletrostático associado. A 2 metros, outro valor de potencial eletrostático associado, certo? E em cada ponto, cada um desses pontos tem o seguinte significado físico. Em cada ponto, o valor do potencial eletrostático é igual ao trabalho realizado pela força eletrostática para trazer uma partícula lá do infinito até este ponto, dividido pelo valor da carga teste. Tá ok? Mais uma vez, eu sei que isso é simples, porém é um pouco confusinho, mas isso vai ser tratado em problema e as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Então tá, falamos sobre potencial elétrico, certo? Agora vamos falar sobre uma coisinha que nós chamamos de superfícies equipotenciais. Vamos logo definir o que são essas tais superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais são superfícies sobre as quais o potencial elétrico é constante. O valor do potencial elétrico é constante. Isso define uma superfície equipotencial. Então vamos ler o que está escrito aqui. Ó. Pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico formam uma superfície equipotencial. Então, vamos às figuras aí do lado direito, né?
Temos o primeiro exemplo aqui, o campo elétrico gerado, o campo elétrico e as superfícies equipotenciais geradas por uma carga pontual. Tá ok? Beleza? Então, o que a gente observa aqui? Observa as linhas de campo, né? E também observamos pequenas esferas pequenos círculos concêntricos aí, né? Esses círculos concêntricos, eles justamente estão exemplificando uma superfície equipotencial, ou seja, uma superfície sobre a qual o valor do potencial elétrico é sempre o mesmo. Sob esta superfície, o valor do potencial elétrico é sempre o mesmo. E, nesse caso também, o valor do campo elétrico é sempre o mesmo. E aí, vocês lembram quando a gente discutia ali, estava discutindo superfícies gaussianas e tudo mais e tal, e eu dizia para vocês que as superfícies gaussianas nada mais eram do que superfícies equipotenciais? Então, está aqui. Aquelas superfícies gaussianas são superfícies sobre as quais o campo elétrico era constante, né? A gente definia uma superfície sobre a qual o campo elétrico era constante para poder tirar o campo elétrico para poder arrancar o campo elétrico ali da integral de superfície para deixar o problema mais fácil. É exatamente isso aqui que a gente tem aqui, ó. Essas superfícies equipotenciais representam a superfície sobre a qual o potencial elétrico é constante e também o campo elétrico. Tá ok? Beleza? Tá aqui, ó. Superfícies equipotenciais. Beleza? Então aqui nós temos um outro exemplo aqui de um dipolo elétrico, certo? Aqui a gente tem traçado aqui, ó, bem entre as duas cargas aqui uma superfície equipotencial, ou seja, uma superfície sobre a qual o potencial elétrico é constante. Beleza? Tranquilo, né? Simplesmente definição. Definimos isso. Acabou. E o legal é, em laboratório, vocês vão enxergar isso muito bem, pois vocês vão fazer um experimento em laboratório que mostra isso. Como achar uma superfície equipotencial? Bom, vocês vão fazer um experimento de laboratório que é mais ou menos o seguinte. Então, vocês têm dois eletrodos que vão estar numa cuba eletrolítica com água, tá ok? E aí vocês vão pegar ali uma ponta de prova ali e vão marcar um determinado ponto e vocês vão conseguir medir o potencial elétrico sobre aquele ponto, tá ok? E aí vocês vão começar a procurar na redondeza, um outro ponto sobre o qual o valor do potencial elétrico é o mesmo. E aí, achado, vocês vão voltar na redondeza procurar mais algum outro ponto onde o valor do potencial elétrico é o mesmo. E vão fazendo isso. Quando vocês tiverem uma gama de pontos ali, o que vocês vão estar achando basicamente são essas superfícies equipotenciais. Vocês vão fazer isso em laboratório. Eu sei que esse experimento tem no laboratório de Física 3 ali da UTFPR Medianeira. Tá ok? Vocês vão fazer isso. Uma outra característica bastante importante a respeito de superfícies equipotenciais é que a força eletrostática não realiza trabalho sobre uma partícula que está sob uma trajetória sob uma superfície equipotencial. Nossa, quanta informação, né? O que é isso? O que eu estou falando, né? O que eu estou falando? Bom, tu tem uma partícula que está se deslocando sobre uma superfície. Eu tenho uma partícula carregada que esteja se deslocando sobre uma superfície equipotencial. O que eu estou te dizendo é o seguinte: a força eletrostática não realiza trabalho sobre essa partícula que se desloca sobre uma superfície equipotencial. Ponto. Beleza? Tranquilinho, né? Ah, mas por que disso? Bom, simples, né, pessoal? A gente sabe que a energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho realizado pela força eletrostática, certo? E a gente sabe que a diferença de potencial elétrico, ou seja, a variação ali de potencial elétrico entre um ponto e outro, a diferença de potencial elétrico, que é igual a um VF menos um VI, vai ser igual a menos o trabalho realizado pela força eletrostática dividido pela carga teste. Certo? Certo. Se o meu ponto inicial está sobre uma superfície equipotencial e o meu ponto final me desloquei e fui parar num ponto final sobre uma mesma superfície equipotencial, o valor do potencial elétrico nesses dois pontos é o mesmo, ou seja, a variação é igual a zero. Se a variação é igual a zero, então menos W sobre Q é igual a zero.
certo? Ou seja, o trabalho realizado pela força eletrostática. O trabalho realizado pela força eletrostática sobre uma partícula que se desloca sobre uma superfície equipotencial é nulo. Beleza? Isso, característica física importante a respeito de superfícies equipotenciais. Tá ok? Aqui, ó. Estou circulando aqui. Estou circulandinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Temos um exemplozinho, ó. Então, ó, temos uma superfície equipotencial e uma partícula que estava inicialmente sobre um ponto I, certo? Inicialmente sobre um ponto I, uma carguinha que estava inicialmente sobre o ponto I, se desloca até um ponto F sobre uma mesma superfície equipotencial. O trabalho realizado pela força eletrostática é nulo, tá ok? Isso nos arremete a uma outra característica bastante interessante. Isso pode nos conduzir a um outro resultado bastante interessante. Se o trabalho realizado, então, o trabalho realizado pela força eletrostática para deslocar uma partícula de um ponto I até um ponto F sobre uma mesma superfície potencial é igual a zero. Então, ou seja, na verdade a força não faz nada com uma partícula que sai de um ponto I até um ponto F sobre uma mesma superfície potencial. Ok? Ok. Então, trabalho é igual a zero. Beleza? O que isso significa? Que a integral entre I e F, entre esse ponto inicial até o ponto final, é igual ao campo elétrico, a integral entre os pontos I e F de EdR é igual a zero. Só que quando eu falo entre esse EdR, na verdade eu estou falando num produto escalar. É o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetorzinho dr que representa esse deslocamento infinitesimal. Certo? Beleza? Eu sei que o campo elétrico não é zero. E eu sei que aconteceu um pequeno deslocamento infinitesimal. Então, isso também não é zero. Então, o que é zero aí no fim das contas? Por que é zero? Por que nessa operação... O que é zero essa operação? Bom, se nem o campo é zero, se nem o dr é zero, se nem esse pequeno deslocamento é zero, porque ele aconteceu, então isso significa o quê? Que o produto escalar, esse produto escalar, que de fato essa integral aqui, isso aqui, é um produto escalar, ele é igual a zero. Então, para o produto escalar ser igual a zero, significa que o direcionamento... Isso significa que o direcionamento de uma partícula se deslocando sobre uma superfície equipotencial deve fazer um ângulo de 90 graus com o direcionamento do campo elétrico. Certo? Beleza? Se realmente for, então esse produto escalar dá zero, então essa integral de fato vai ser zero. Certo? Concordam comigo? E de fato, gente, uma outra característica, um outro resultado interessante é que o campo elétrico, ele sempre o campo elétrico tem direção perpendicular à superfície equipotencial. Tá ok? Então, o campo elétrico tem direção perpendicular. O campo elétrico num determinado ponto, vamos definir desse jeito que é melhor. O campo elétrico, o vetor campo elétrico num determinado ponto, tá ok? Tem direção perpendicular à superfície equipotencial. Beleza? Beleza? Ficou um pouquinho confuso? Pensa um pouquinho. Qualquer coisa, vem me pergunta, manda e-mail, faz o que vocês quiserem. Tá bom? Então é isso aí. Vamos continuar que ainda tem bastante coisa. Beleza. Já falamos bastante sobre potencial eletrostático, já conceituamos o que é potencial eletrostático, agora vamos aprender a calcular o potencial eletrostático. Para isso, vamos pegar um exemplo simples do potencial eletrostático gerado por uma carga pontual. Então, vamos calcular esse potencial eletrostático, tá ok? Então, vamos lá. Vamos calcular o potencial elétrico, vamos calcular o potencial eletrostático produzido por uma carga pontual. Vamos nessa então, pessoal. Vamos nessa. A gente já sabe, né? Vamos para a equação zona aqui, ó. Essa equação zona aqui, ó. Primeira, circuladora em vermelho aqui, tá?
Então, a gente sabe que o potencial eletrostático é igual à variação. A gente sabe que a variação do potencial eletrostático é igual a VF menos VI, ok? E que isso é igual a menos o trabalho realizado pela força eletrostática dividido pelo valor da carga teste, beleza? E sabemos ainda que isso é igual a menos a integral de I até F de E dr, beleza? Tranquilo. Só que agora a gente está falando de uma carga pontual. E qual que é o campo elétrico gerado por uma carga pontual? Está aqui, né? Campo elétrico gerado por uma carga pontual quando a gente assume, é claro, que essa carga pontual ela encontra-se sobre a origem de um sistema de referência. É claro que eu vou fazer isso porque isso facilita um pouco os cálculos, né? Então está aqui. Campo elétrico de uma carga pontual, gerado por uma carga pontual centrado na origem de um sistema de referência. Tá ok? Tá aqui bonitinho. Beleza, beleza, beleza. Tá ok. Bom, então o que a gente vai fazer para calcular o potencial elétrico gerado por uma carga pontual? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai assumir que a gente quer calcular, e a gente já mostramos isso, né, já discutimos isso, a gente quer calcular qual o trabalho realizado pela força eletrostática para tirar uma carga teste, que é zero, uma carga teste, lá do infinito e trazer para uma região próxima à carga fonte. Tá ok? Então, olha só. Queremos tirar, então, uma carguinha lá do infinito e trazer ela para as proximidades da carga fonte. Tá ok? Então, a gente, para calcular o potencial elétrico gerado por uma carga pontual, vamos assumir isso. Então, vamos assumir que a gente quer calcular o trabalho realizado para tirar uma carga teste lá do infinito e trazer até um ponto próximo. Por que a gente vai assumir isso, pessoal? Pelo seguinte. Primeiro, porque lá no infinito a gente vai considerar, a gente vai assumir que o potencial elétrico é igual a zero. Lá no infinito, o potencial elétrico é igual a zero. Então, o meu VI vai ser igual a zero. Meu VI é igual a zero lá no infinito. Eu estou assumindo isso. Quando eu assumo isso, o que acontece quando eu já assumo onde é o meu zero? Eu assumi onde é meu zero. Então, eu tenho valores bem determinados. Eu já assumi onde é que é o meu zero. Meu zero é lá no infinito. Certo, gente? Certo? Então, beleza. Quando eu faço isso, o trabalho realizado, isso a gente já verificou, o trabalho realizado para tirar uma partícula, o trabalho realizado pela força eletrostática para tirar uma partícula lá do infinito e trazer ela até o ponto onde eu quero, é igual ao potencial, é igual à energia potencial elétrica naquele ponto. Certo? Beleza? Se eu já estou assumindo que um UI igual a zero lá longe, então eu tenho que menos o trabalho realizado para tirar aquela partícula lá do infinito e trazer até o ponto que eu quero é igual à própria energia potencial eletrostática no ponto. Dividindo isso pelo valor da carga teste é igual ao próprio potencial elétrico no ponto. E ponto final. Beleza? Beleza. Se ainda está confuso, a gente vai fazer mais exercício para isso ficar bem claro. Tá ok? Beleza? Então, o que a gente tem, pessoal? Vamos para as equaçõezinhas de baixo aqui, ó. Então, ó, VI é igual a zero. Então, já não temos mais um VF menos VI. A gente simplesmente VI igual a zero. Então, VF fica sendo igual a menos a integral entre infinito até F, né? Porque eu estou tirando a minha carga teste lá do infinito, certo? E trazendo até um ponto final, que é nas proximidades da fonte, beleza? E dr. Então, isso aqui fica menos Q sobre 4πε0 fora, estou só substituindo a fórmula, integral de infinito até um RF, certo? De 1 sobre R quadrado, na direção de R, dr. Beleza? Então, façam essa continha, que é uma continha bastante simples de fazer, tá bom? É uma continha realmente bastante simples de fazer, beleza? Então, faça essa continha bonitinho e vocês vão chegar
neste resultado. Que o meu VF, então, é um V de R, ou seja, para cada ponto eu tenho um valor de potencial eletrostático bem definido, tá ok? Que vai ser igual, então, a 1 sobre 4π sobre ε0, que é a carga da fonte, sobre R. Beleza? Então, esse é o resultado, tá? Bem simplesinho, tá, pessoal? Isso aqui é um caso bem simplificadinho. Então, trabalhem legalzinho aí essa brincadeira, tá ok? Façam essas continhas, que são continhas bem simples. Qualquer dúvida, vem e fale comigo, ok? Beleza? Beleza. Então vamos continuar. Vamos continuar que ainda tem mais coisa para discutir. Bom, pessoal, agora vamos assumir o seguinte. A gente acabou de calcular o potencial elétrico assumido, o potencial elétrico gerado por uma partícula pontual, certo? Beleza. Agora vamos supor que eu queira calcular o potencial elétrico gerado por uma porção de partículas. Tá ok? Tem um sistema de partículas carregadas e quero calcular o potencial elétrico total gerado por esse sistema de partículas carregadas. O que eu faço? Simples, meu caro. Eu simplesmente vou calcular o potencial elétrico gerado por cada uma das partículas. Então, eu calculo o potencial elétrico gerado por cada uma das partículas e depois eu somo. E pronto. Como está mostrando essa primeira equação aqui. Certo? Então, o potencial elétrico total é igual à somatória dos potenciais elétricos gerados por cada uma das partículas carregadas. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Então, o potencial elétrico total é igual ao somatório indo de 1 até n, onde n representa o número total de partículas, tá ok? E I representa o índice de cada uma das, que identifica cada uma das partículas. Então, é um somatório indo de 1 até n de VI. A gente acabou de calcular o potencial elétrico gerado por uma única partícula. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 4πε0, somatório de I indo de 1 até n, de QI sobre RI, onde QI representa a carga de cada uma das partículas e RI representa a posição de cada uma dessas partículas. Tá ok? Agora, pessoal, vamos piorar um pouquinho a situação. Vamos supor que a gente tem um sistema de partículas com um número de partículas tão grandes que eu já não consigo identificá-las cada uma como indivíduo, vamos dizer assim, como unidade. Tá ok? É tão grande o número que eu extrapolo o limite do contínuo. Certo? Ou seja, o valor de n é tão grande que eu extrapolo o limite do contínuo. Então, o que a gente tem? Tomar o limite desta integral de n indo a infinito. Obviamente, sendo bem sucinto, extremamente sucinto, esse é o conceito de uma integral de Riemann, né? Então, o que eu estou fazendo? Saindo do somatório, saindo do discreto e indo para o contínuo. E quando a gente faz isso, a gente utiliza uma ferramenta matemática chamada integral, certo? Então, nesse caso, o que a gente vai ter é o que está nesse quadrinho vermelho, de baixo. Vamos ter que, então, o potencial elétrico total gerado por uma distribuição contínua de cargas é igual a 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre r. Tá ok? Beleza? Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais embaixo, mas a gente vai praticar exercícios sobre esse tipo de coisa também. Tá bom? Então, ainda tem mais coisinha para discutir aqui. Vamos continuar. Bom, pessoal, então eu não vou me estender muito mais, eu vou finalizar a parte teórica da matéria por meio desse slide aí, o resto eu passo como slides de aplicação. Eu faço alguns slides, faço algumas outras apresentações mostrando alguma aplicação de exercícios e tudo mais, porque o restante mesmo do capítulo é mais aplicação mesmo, tá? E, bom, e vamos finalizar fazendo o seguinte. A gente já sabe como calcular o potencial elétrico, certo? Foi mostrado, por exemplo,
nos slides anteriores aí, a este, nós calculamos o potencial elétrico gerado por uma carga pontual, certo? A gente conhecia o campo elétrico, conseguimos calcular o potencial elétrico, certo? Certo. E se eu quisesse o contrário? Dado o potencial elétrico, eu quero calcular o campo elétrico gerado. E aí? Como eu faço isso? Como que eu calculo o campo elétrico associado a esse potencial elétrico? Tem como fazer? Tem. Tem formulação para isso? Tem. E é a seguinte: o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. Tá ok? Estou passando a formulação direto. Estou passando a formulação direto. Existem algumas formas de se deduzir isso. A forma que eu utilizaria para fazer tal dedução é um pouquinho complexa. Eu assumiria o fato de que o campo elétrico é um campo conservativo e que, por ser um campo conservativo, o trabalho realizado por ele dentro de um circuito fechado é igual a zero. Tá ok? Então, nós utilizaríamos conceitos de integrais de linha e de uma coisinha chamada Teorema de Stokes, e aí a gente conseguiria chegar nesse resultado. Seria natural chegar nesse resultado. Só que eu achei que seria pouco produtivo porque é uma dedução já um pouquinho mais complexa, nem todos conhecem essas ferramentas e tudo mais. Tá ok? O Halliday também faz uma dedução que eu simplesmente acho tosca e estou simplesmente desconsiderando. Não que eu ache tosca, mas eu não gostei muito da dedução que ele faz, do jeito que ele faz a dedução. Então eu simplesmente estou passando o resultado direto. Para vocês que não sabem o que é um gradiente, o gradiente na verdade, é uma operação vetorial. Então, eu pego, primeiro, esse triângulo de ponta cabeça aí, ele é o operador nabla. O operador nabla, ele é um operador vetorial de derivadas, tá ok? Então, um operador nabla, ele é igual a um del x na direção de y, mais del y na direção de j, mais del z na direção de k, e isso em coordenadas cartesianas. É claro que se a gente for utilizar outro tipo de coordenada, é diferente, né? Mas em coordenadas cartesianas é isso, tá ok? Então, dado esse operador nabla, eu posso aplicar isso a um escalar e construir um vetor, tá ok? Que é exatamente o que a gente está fazendo isso. Então, temos que o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico, e por fim das contas, a expressão que a gente vai ter é essa que está no quadro azul aí, que o campo elétrico é menos del V, del x na direção de y, onde del V, del x é a componente x do campo elétrico, mais del V, del y na direção de j, onde del V, del y é a componente y do campo elétrico, mais del V, del z na direção de k, onde del V, del z é a componente z do campo elétrico. Beleza? Então, dada uma função potencial elétrico, eu consigo calcular o meu campo elétrico, tá ok? Agora o resto é aplicação em exercício mesmo, beleza? Então tá, pessoal. Isso aqui é a aula, é a parte teórica da aula que eu daria para vocês no dia 28, vulgo hoje, no caso, né? Estou fazendo essa apresentação no dia 28 de abril, tá ok? Então essa é toda a parte teórica. Ainda eu vou construir ainda mais material, onde eu vou pegar algumas aplicações e os monitores de vocês vão construir também um material de exercícios resolvidos, e aí a gente já vai ter um conjunto completo de coisas que se referem a esse capítulo de potencial elétrico, tá ok? Então, beleza, pessoal. A gente se vê em breve e, como sempre, conto muito com a dedicação de vocês. Tá ok? Abraço e até a próxima.